Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas, pela Claro TV em todo o país. Acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Estamos em todas as mídias sociais. Você acompanha na Neo TV, no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, o sinal aberto para todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, linkada aqui no Agricultura BR. Que bom que vocês estão conosco. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia do pecuarista, hoje é 15 de julho. Eu quero que todos vocês sejam, neste momento, realmente homenageados, sintam-se homenageados, porque o Canal do Boi tenta fazer essa homenagem diariamente para você. O Canal do Boi, o nome já diz tudo, ele nasce com a pecuária, ele existe por conta das situações, das formulações que a pecuária nos permite, a agricultura também, mas o nosso laço com pecuária é extremamente forte, é extremamente evidente. Então, essa homenagem é diária, mas hoje realmente merece o cumprimento. E é por isso que eu vou começar falando hoje nesse programa a respeito de pecuária. E nós vamos falar a respeito de situações que estão trazendo maior competitividade para o setor. E olha, o ritmo de tecnologia e uso delas dentro do campo, dentro das áreas de desenvolvimento da pecuária, tem se elevado ano a ano. Aí eu quis saber do professor Marcos Fava Neves se essas situações, o que elas fizeram, trouxeram de mudança para a pecuária brasileira e se hoje nós podemos falar em pecuária de precisão, como falamos de agricultura de precisão. É a pergunta para o professor Marcos Fava Neves, que participa agora conosco. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. A pecuária de precisão é uma coisa maravilhosa, né? Nós sabemos a presença de muitas gorduras, ineficiências no processo produtivo, como uma média. Lógico, você tem produtores extremamente mais eficientes, praticando e usando todo o pacote tecnológico que está aí à disposição, mas isso veio para ficar. É uma gestão cada vez mais por animal, monitorada. Na agricultura eu costumo brincar que morreu o hectare, nasceu o metro quadrado. E na pecuária, cada vez mais também é produtividade por insumo utilizado. Medir os dados todos, usar o que tem de tecnologia para monitorar comportamento, monitorar alimentação, monitorar temperatura, prevenir previamente qualquer tipo de doença, tomar ação imediata para controlar, enfim. O pacote tecnológico à disposição do pecuarista, cada vez mais acessível por conta de toda a digitalização, me faz crer numa atividade bem mais competitiva no futuro. Professor, quais são os desafios para a pecuária brasileira, pensando aí sobre os aspectos de produção, de abastecimento, de cadeia produtiva? Nesse dia especial da pecuária, desafios para a conquista de mercado estão aí colocados e eu enxergo como uma grande oportunidade que o Brasil tem nessa área. O chinês comeu bife e gostou de bife, para nossa sorte. Come hoje 4 quilos por habitante por ano, daqui 8, 9 anos a estimativa é comer 8 quilos por habitante por ano. Vejam vocês a diferença que isso vai dar. Então, o que eu acredito é que a pecuária brasileira, ela tem que fornecer desde o melhor boi em pé existente no mundo, que vai ser transportado de uma maneira animal friendly, sustentável, para quem quer comprar boi em pé, até o segmento da carne mais nobre existente, contando a história de quem produziu, orgânico, carbono zero, o que quiser de diferencial. O Brasil tem condições nessa área de abastecer um mercado mundial com produtos para todos os segmentos alvo, desde o extra premium até o commodity básico, para propiciar às pessoas a chance de comer uma carne bovina em outros lugares do mundo. Ocupação total. Professor,
como melhorar a competitividade do produto brasileiro, da carne bovina do país. Sobre a competitividade, ela deve ser sempre encarada como algo de cadeia. Você tem uma cadeia produtiva competitiva, porque você não adianta ter uma indústria competitiva com uma produção de matéria-prima que não é competitiva, com insumos que não são os melhores para serem utilizados. Então, tem que olhar a competitividade na cadeia como um todo, desde a distribuição a frio, desde a questão do processamento, desde a questão da produção, dos insumos, da coordenação, da governança. É isso que nós temos que olhar. Então, em cada etapa da cadeia da pecuária brasileira, o que precisa ser feito para que possamos criar, capturar e compartilhar valor, gerando desenvolvimento no Brasil. Para o pecuarista especificamente, trabalhar muito bem a questão financeira, não se enrolar nessa área, boa gestão financeira, boa gestão do rebanho, usando tudo que tem de melhor e excelente gestão de custo de produção, medindo absolutamente tudo. Eu não vi sucumbir quem é bom nesses 3 aspectos que eu comentei. Muita chance pela frente. O professor Marcos Fava Neves participa diariamente aqui do Agricultura BR, falando hoje um pouco mais sobre pecuária, afinal hoje é o dia do pecuarista. Aliás, por falar em dia do pecuarista, há pouco eu estava ao vivo no YouTube e no Instagram do Canal do Boi. Eu levei um papo aí, uma live de 1 hora com Alcides Torres da Scott Consultoria, uma entrevista que teve participação de muita gente, do João Pedro Cuti Dias, do Jorge Zaidan, da Aretusa Negre, do Araquém Midon, muita gente participando, perguntando também, além dos telespectadores em todo o Brasil, e que você pode acessar, se você perdeu ela, daqui a pouco você entra lá no YouTube, assiste o Agricultura BR primeiro, mas depois você entra no YouTube, entra no portal sba1.com ou no Instagram, que você vai ter acesso a todas as informações. São 70.410.000 toneladas que as traders que operam no Brasil devem embarcar de soja até o final de julho. Você acredita nisso? Pois é. É o que nós vamos trazer agora nas informações que foram divulgadas pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais do Brasil, que trouxe os números, as estimativas do que espera fechar o mês de julho, que é um bom número, inclusive maior do que aqueles que eles esperavam na última semana, e com isso já uma projeção de 7 meses. Uma projeção de 7 meses passando quase 70 milhões e meio de toneladas de soja. E são com esses números que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos trazer aí para o produtor rural que está acompanhando as informações e quer saber do que vem acontecendo nas exportações brasileiras. Esses dados são da ANEC e são previsões. Ora, de janeiro a junho já são dados consolidados, então o que a ANEC está trazendo aqui? Uma projeção para o mês de julho. E essa projeção para o mês de julho alcança 8.920.000 toneladas. Fica 900.000 toneladas acima do que era previsto há uma semana. Ali, do lado direito da sua tela, da sua televisão, do seu televisor, você está vendo ali o intervalo de janeiro a julho de 2020, totalizando esse número que é muito expressivo. Deve chegar a 70.410.000 toneladas de soja, de acordo com a ANEC. Eu vi lá que o meu colega Walter Pulga já está me acompanhando, né? Daqui a pouco vou comentar isso com o Pulga também, números realmente muito expressivos em relação aos embarques de soja do Brasil.
E atenção, sojicultor, agricultura do Brasil. O Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fica lá em Brasília, trouxe novos números sobre as suas estimativas de produção aqui no país. E agora espera 130 milhões de toneladas na campanha 2020-2021. Um número realmente extremamente elevado, que deve trazer um recorde também nas exportações de soja e fazer com que o Brasil, cada vez mais consolidado como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Eu nem vou comentar aqui que entre mês passado e agora, o Adido Agrícola até reduziu um pouco, aí 1 milhão de toneladas as estimativas de produção aqui no país para a safra 2020-2021. Mas o fato é que a produtividade deve ser levada a uma ligeira elevação na ocupação diária e esses são os temas a partir de agora, já que eu vou trabalhar agora com os números que foram divulgados pelo Adido Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós temos 3 colunas que são muito interessantes para serem observadas. Aqui são as estimativas que foram colocadas à disposição pelo Adido Agrícola. O número ali que eu estou falando é o seguinte: o Adido Agrícola do Departamento dos Estados Unidos é um escritório, fica lá em Brasília, ele capta dados locais, esse tipo de situação. E, claro, também utiliza os números que o Departamento de Agricultura lá nos Estados Unidos usa. Então, olha só, o Adido aqui espera 130 milhões. Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano, no seu relatório de oferta e demanda, disse que são 131. Independente do número aí, é muita soja sendo produzida no Brasil. Mas é muita soja que também vai muito rápido, porque olha esses números que nós temos aqui, ó. As exportações brasileiras na campanha 2021 devem ser recorde, o maior volume embarcado de toda a história, e somar 84 milhões de toneladas, o que deixaria para trás o recorde anterior, na safra 2017-2018, quando se alcançou 83 milhões e 700 mil toneladas embarcadas. A projeção é baseada nos estoques disponíveis e no câmbio extremamente favorável. Ora, se o câmbio é muito favorável para quem vende, para quem exporta, é claro que o esmagamento vai ser menor. Vai disputa por soja. É o que está acontecendo agora e vamos colocar aí mais hard, né? Mais peso nisso. O esmagamento para a próxima safra em 44 milhões e 500 mil toneladas, tendo que fazer com que as indústrias esmagadoras, processadoras do país tenham que pagar também esses valores que estão sendo para exportação. Portanto, uma projeção mostrando uma forte exportação de soja no país. Um outro dado que eu acho muito interessante é em relação, estou falando da safra 2021, pode colocar o GC aí, o caracteres, para o pessoal não achar que é da 19-20, mas o Adido Agrícola está falando da próxima safra, 2021. O que nós temos também? Um nível de produtividade dos mais interessantes, chegando aí a um número de 56,33 sacas por hectare, ocupando uma área de 38 milhões e 500 mil hectares. Essa alta na área fica em 2%, portanto, tem uma elevação, uma nova ocupação, a soja cresce sobre áreas degradadas e isso faz com que também tenha uma ampliação, produtividade e uma área ligeiramente maior. Fala agora das vendas dos Estados Unidos avulsas anunciadas no dia de hoje. E hoje teve nova comercialização de soja. O volume foi de 389 mil toneladas da oleaginosa, evidentemente com entrega na safra 2020-2021, tendo aquele passo ali do primeira fase de acordo entre China e Estados Unidos. Mas daqui a pouco, você está vendo o número da soja? Daqui a pouco eu vou falar que eles compraram, chineses compraram mais milho, né? Estão comprando milho todo dia em grandes volumes, mas
Falando de soja agora, é isso que eu tinha para dizer. Porque agora eu vou trazendo os destaques do que vem acontecendo com soja na Bolsa de Chicago. Negociações para a oleaginosa. Lembrando que houve uma melhora no clima, mas essa melhora no clima choveu, ela não se refletiu na qualidade das lavouras. Isso deixou ontem o mercado meio fora do posicionamento que estava vindo na segunda-feira. Mas hoje ele já se posiciona, a posição de mais curto prazo vai subindo 0,5%, a posição de agosto a $8,82 mais 4 por bushel. Setembro, $8,77 o bushel. Novembro, $8,79. Janeiro, $8,84 mais 2 por bushel. São os negócios que nós vamos destacando com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com o dólar comercial, está na tela. O dólar ontem, ele chegou a ficar em alta de quase 1%, depois lá pelo final do dia estava perdendo quase 1%. Hoje nós temos ele mais próximo à estabilidade, uma alta de 0,11% neste momento para o dólar comercial, a R$ 5,35 mais 4. E é sobre o dólar, né? Agora há pouco eu falava a respeito da disputa por soja no Brasil e o que o adido agrícola americano está vendo aqui no país, que é muito claro, né? Fica muito evidente. Com o dólar favorável, moeda brasileira muito desvalorizada frente à moeda norte-americana, as exportações seguem muito fortes, deve bater recorde. Pulga, 84 milhões de toneladas, segundo o adido agrícola norte-americano, muita disputa interna nas empresas processadoras, esmagamentos, e o Brasil exportando menos farelo, por exemplo, né, por conta dessa situação. E isso é o dólar, o peso do dólar, do mercado financeiro, como é que vem esses elementos nesta quarta-feira. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a oscilação do dólar frente ao real e o real entre as moedas de países emergentes tem tido uma pressão maior, né? Tem se desvalorizado muito mais do que as outras moedas, causa, lógico, toda uma mudança na nossa perspectiva de exportação. Na medida em que dólar mais valorizado estimula as exportações brasileiras e faz com que o Brasil tenha produtos mais competitivos no mercado internacional. Por isso, o dólar pesa e pesa muito no trabalho do agronegócio brasileiro, em toda a atividade do agronegócio brasileiro. Lógico, na importação de produtos necessários para a produção no Brasil, nós importamos alguns produtos para estimular a produção, insumos basicamente, isso encarece um pouco. Agora vamos olhar para o dólar. Dólar que neste momento passa de R$ 5,35, chegou a operar em queda hoje, acompanhando moedas de outros países emergentes. Logo na abertura o dólar recuava, chegou a R$ 5,29, essa faixa de 5,29, mas agora voltou a subir. Voltou a subir porque há de fato muita especulação no mercado em relação à recuperação da economia brasileira, né? O dólar neste momento tem uma alta de 0,08%, uma alta pequena, mas lembrando que em outros países o que ocorre é exatamente o contrário. Por exemplo, o rand sul-africano tem uma valorização de quase 1,5% frente ao dólar. A coroa norueguesa sobe 1,10% agora há pouco e o peso mexicano ganhava 0,70%. No Brasil, o real começou o dia ganhando, mas não se manteve. Agora, os dados do Ministério da Agricultura, ou melhor, do Ministério da Economia, indicam que haverá uma queda de 4,7% no PIB de 2020. Lógico, muitos analistas não concordam com este número, consideram que a queda pode ser um pouco maior, mas o fato é que todos reconhecem que já há um esboço de recuperação na economia brasileira, números já anunciados ontem. Então, em que pese divergência sobre o quanto o nosso PIB vai recuar, o fato é que já há uma reação positiva. É uma notícia boa, uma retomada dos trabalhos na nossa economia, de modo a apontar aí uma recuperação. Agora, importante ressaltar que, enquanto o dólar está na faixa de 5,35, a nossa bolsa sobe 0,82% e agora passa dos 101.260 pontos. Chegou a se aproximar aí, arrumar para 102 mil pontos hoje. A nossa bolsa tem uma recuperação e essa recuperação ocorre não só no Brasil, como em outras bolsas do mundo.
mundo. Essa recuperação é causada principalmente pela perspectiva de uma vacina experimental para a Covid-19 produzida pela empresa norte-americana Moderna, que provocou respostas seguras em 45 voluntários saudáveis, segundo um estudo ainda em fase inicial. Essa notícia positiva estimulou todo o mercado mundial. Nós temos várias bolsas no mundo em alta neste momento. Para se ter uma ideia, verde na tela, para quem acompanha os principais índices mundiais, nós temos Nasdaq em alta, Standard & Poor's em alta nos Estados Unidos, nós temos também Bolsa Alemã fechando em alta de 1,84%, o índice FTSE da Bolsa de Londres também em alta agora de quase 2%, vai encerrando as negociações em alta, o índice CAC40 da Bolsa de Paris também vem em alta, e isso traz um movimento positivo também no mercado brasileiro. Mas não é a única notícia em relação à vacina, em vacinas, né, que estimula o mercado. Não. Notícias positivas também sobre os testes iniciais para uma vacina, né, para a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a empresa biofarmacêutica AstraZeneca, podem ser anunciadas amanhã, segundo o jornalista da emissora ITV, Robert Peston, citando até uma fonte da empresa. Portanto, essas notícias de que nós teríamos aí rapidamente uma vacina para combater essa Covid-19 traz aí para o mercado um movimento positivo. Hoje deve ser um dia positivo em todas as bolsas do mundo por conta dessas notícias. Amanhã, quinta-feira, vamos confirmar se será anunciada mesmo uma vacina para a Covid-19 ou pelo menos resultados positivos de vacinas que estão sendo elaboradas, estudadas, pesquisadas em diferentes regiões do mundo. Fabiano, alguma notícia boa depois de meses de muita preocupação em todos os países do mundo, não seria diferente aqui no Brasil, há um movimento positivo, vamos ter expectativas, vamos ter esperança, né, de que as coisas devem melhorar a partir de agora. É com você. Pai Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, essa informação que o Pulga estava destacando agora é algo que não está sendo esperado, né, bastante aguardado no mundo todo, traz uma situação não de tranquilidade, mas pelo menos uma visão, né, uma perspectiva muito melhor do que está para ocorrer pela frente. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja nos portos. O dólar é determinante para a formação de preço para a soja e como a soja ontem, né, nós trazemos o valor a 116 com entrega em agosto, é o que a minha produção está me confirmando agora, e naquele momento soja subia 1%. Só que soja ela caía depois no final do dia 1%, e isso refletiu nos valores para os portos brasileiros, mesmo com recuperação de soja em Chicago, o mercado nacional está desatrelado mesmo da Bolsa Norte-Americana, temos R$ 115 no valor da saca de 60 quilos da soja neste momento para entrega em agosto nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. E a Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de milho, vou falar dos números do Adido Agrícola norte-americano, do Departamento de Agricultura, sobre o que vem acontecendo ou o que vai acontecer nesta safra e na próxima. Eu volto já! O assunto por aqui no Agricultura BR agora é milho. E eu vou falar a respeito dos dados que foram divulgados pelo Adido Agrícola norte-americano aqui no Brasil, lá em Brasília, sobre as safras 19-20 e também 20-21. Um dos pontos que eu considero extremamente relevantes para se observar é o consumo interno de milho no Brasil. Na hora que eu mostrar o gráfico aqui, você vai ver um número bastante alto em relação a consumo, mostrando que o fator de luta, briga por milho entre a necessidade interna e as tradings que exportam é muito elevada. E como o dólar é alto e remunera bem para a exportação, faz com que os preços internamente se mantenham elevados, porque quem compra interno para ter esse milho tem que pagar mais. Vamos dar uma olhada primeiro na safra 19-20, vamos pela ordem cronológica das coisas. Campanha 19-20, de acordo com o Adido do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, 100 milhões de toneladas é a estimativa de produção, exatamente a mesma que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazia na última sexta-feira, é o que nós conversávamos internamente aqui nos estúdios do Agricultura BR. Já as exportações brasileiras, na visão do Adido do departamento, devem ficar em 33 milhões e meio de toneladas, ligeiramente abaixo daqueles números que nós tínhamos na safra anterior. A safra anterior
tinha ali exportação de quase 40 milhões de toneladas. É uma queda de 16%. Mas por que, meus amigos, que cai? Por conta desse último número. Olha o número para consumo em relação interna aqui. Consumo interno do Brasil, 68 milhões de toneladas. Qual que é a expectativa do adido agrícola norte-americano? Vai produzir mais carne de frango e carne suína. Esses dois elementos, não só para exportação, mas carne suína, principalmente para exportação, uma produção muito maior, mas internamente aumenta a produção de carne de frango, porque o mesmo adido agrícola enxerga o encarecimento da carne bovina nesse segundo semestre do ano no mercado interno brasileiro. Então, deve-se produzir mais frango e suínos por motivos diferentes. Apesar de todos eles irem para exportação, vai ficar muito frango dentro do Brasil também por conta da necessidade do consumo. Vamos falar da safra agora 2020-2021. O adido agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também trouxe esses números, coloca na tela para mim. Olha só, o que ele vai imaginando, né? Vão trazendo aqui para nós. Aumenta tudo, aumentou geral. Aumentou mesmo. Olha só, produção chegando a 103 milhões de toneladas, são 3 milhões de toneladas superior à safra atual. Bem interessante. As exportações chegando a 36 milhões de toneladas. Vejam só, para que as pessoas não identifiquem de maneira equivocada os 33 milhões e meio da safra 19-20. Vai exportar 33,5 e vai exportar 36 milhões de toneladas agora, porque, ou na próxima safra, porque não tem milho suficiente. Se tivesse mais milho, exportaria mais. É esse o fator aqui decisivo em relação aos embarques de milho. E o consumo, que já é alto na safra 19-20, vai se elevar pelos mesmos motivos que eu acabei de dizer para 69 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a mais. O que contribui para isso? Primeiro, a demanda internacional de carnes, muito alta. A demanda do Brasil também vai ser alta na próxima safra. Se tudo der certo, o Brasil cresce, empregos se recuperam e isso faz com que a economia gire de uma maneira muito mais interessante. Também tem o fator câmbio. O real deve se manter desvalorizado frente ao dólar e isso faz com que o produto brasileiro seja altamente competitivo. E há pouco a ProSoja do Mato Grosso do Sul, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, divulgou números em torno do que se confirmou de área ocupada com milho de segunda safra no estado sul-mato-grossense. E aquilo que a gente já sabia empiricamente se confirma, houve uma redução relevante para a ocupação diária. Isso se deve por conta dos atrasos que ocorreram em relação à soja para cultivo e depois colheita. Isso fez com que se saísse da janela ideal, o risco aumenta. Toda vez que você sai um pouco da janela, aumenta o risco climático sobre as áreas de produção e aí os produtores optaram por ocupar áreas menores, diminuindo esse mesmo risco. Vamos dar uma olhada então como é que ficaram os números para Mato Grosso do Sul em relação à ocupação. A queda entre a segunda safra da passada e a segunda safra 19-20 é de 12,79%, é um número expressivo sim, esses dados aqui que a gente vai trazendo em relação a milho no Mato Grosso do Sul, quase 13% de queda, ocupação de 1.895.000 hectares com milho de segunda safra em Mato Grosso do Sul.
E diariamente eu tenho trazido aqui no Agricultura BR confirmações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação a vendas de milho para a China. Ontem foi um volume muito alto, quase 1.300.000 toneladas. Hoje o volume é mais tímido, mas tem também 132.000 toneladas que foram vendidas pelos norte-americanos para os chineses no milho. E se vamos falando de milho dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada como é que vem o milho norte-americano negociado em Chicago. Tem muita gente de olho no milho dos Estados Unidos, vem totalmente estável. Setembro, $3,26 o bushel. Dezembro, 3,33. Março, $3,44 o bushel. E maio, $3,51 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Norte-Americana. E milho e trigo são fatores que andam muito juntos, né? Nos Estados Unidos mesmo, quando cai milho, cai trigo também. Se sobe trigo, sobe milho. É um cereal muito ligado ao outro. Aqui no Brasil, essa situação ela se dá principalmente na ocupação das áreas no estado do Paraná, por exemplo, em relação à segunda safra, quando se determina o que vai se ocupar com milho, o que se vai ocupar com trigo. E o trigo vem numa boa situação no Brasil, é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. A produção paranaense de trigo, segundo a Conab, representa mais de 50% da produção nacional. Na temporada passada, a safra paranaense ficou em 2,3 milhões de toneladas. E neste ano, as lavouras que ainda estão no campo vêm apresentando bom desempenho, conforme nos explica Carlos Hugo Godinho, técnico do DERAL. A área de trigo no Paraná deve ter um incremento de 10% nesse ano. Isso gera uma possibilidade de nós plantarmos até 1,13 milhão de hectares. Essa área que já está 97% plantada e 90% dessa área que já está plantada está em boas condições. Esse número deve ser atualizado essa semana e deve vir com números ainda mais próximos da totalidade e com números ainda melhores de condições das lavouras, já que as lavouras que foram plantadas mais tardiamente, como as que foram plantadas na semana passada, elas têm vindo numa condição melhor de umidade, bem diferente das que encararam um período de seca, especialmente no norte pioneiro do estado, principalmente nos plantios de abril. As frentes frias que atingiram o estado até o momento não causaram danos às lavouras e, com isso, espera-se que o trigo tenha boa produtividade. Com isso, a gente pode, ainda no estado, produzir 3,7 milhões de toneladas, uma produção bastante superior ao do ano passado, quando nós produzimos apenas 2,3 milhões de toneladas, em virtude muito das perdas por seca e por geadas. Nessa temporada, a gente já escapou de uma frente fria. As principais geadas que tinham levado a prejuízo no ano passado tinham ocorrido no início de julho. Nós já passamos dessa uma frente fria relativamente intensa, com bastante sucesso, não pegando nas lavouras mais ao norte do estado que estavam mais adiantadas. Porém, a gente entra nessa fase muito preocupante agora, que é a fase de temporada de geadas, e que podem eventualmente levar parte da produção paranaense. Porém, até o momento, nós temos uma boa condição de lavoura, com 90% das lavouras em boas condições. O aumento de área de trigo no estado se deu por conta do preço do cereal, que este ano está bastante remunerador. Além disso, os preços, que são o grande fator que levou a esse aumento de área no estado, eles também estão muito remuneradores. O preço está 30% superior ao mesmo período do ano passado e a remuneração do produtor em cima dos seus custos variáveis está acima de 20% hoje. E seria excelente se confirmasse até o final da safra, tal qual a produção também ainda é uma incógnita, já que nós temos muitos fatores de risco ainda correndo no estado. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o café.
E eu falo agora sobre os números do Secafé que foram apresentados nesta semana, durante uma live, que mostraram o fechamento da safra. E a safra 2019-2020 totalizou embarques de 40 milhões de sacas. É o que a Agricultura BR mostra para você agora, números expressivos em relação aos embarques da safra brasileira de café. Veja comigo aqui que o total, como eu disse, foram de 40 milhões de sacas, considerando exportação de café verde, solúvel e torrado e moído, de acordo com o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. A receita total foi de 5 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta de 8,8%. Esses são os números que nós destacamos em relação ao absoluto, aquilo que foi colocado à disposição para todas as exportações de café de todos os tipos. Agora eu falo a respeito da elevação das exportações de café. E elas subiram, num todo, ali 22,2%. Vamos olhar agora qual foi a participação das variedades de café que o Brasil embarca, entre Arábica e Conilon, por exemplo. Veja só que nós temos aqui o Arábica com uma ocupação geral disso tudo que foi exportado de 78,8%. O café Robusta ou Conilon totalizou 11,1%. Já o café solúvel chegou a 10%. Aqui falando em sacas, o café Arábica totalizou 31 milhões e meio de sacas embarcadas, o do Robusta ou Conilon 4 milhões e 400 mil sacas, enquanto que o solúvel totalizou 4 milhões de sacas de café. Esses são os números para as exportações brasileiras na safra 19/20, que encerrou no último dia 30 de junho. Falamos agora do mercado futuro do café. Vamos saber como é que vem o café Arábica sendo negociado na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Nós temos Ice Futures perdendo hoje, está caindo feio Ice Futures nesse momento. E a posição de setembro vem a 96 centes mais 65 por libra-peso. Dezembro, 99 centes mais 30 por libra-peso. Março de 2021, $1, 1 cente mais 25. E a posição de maio, $1, 2 centes mais 45 por libra-peso. São os negócios que eu destaco agora com o café Arábica negociado em Nova York. Seguimos falando de café, agora eu falo sobre o Robusta negociado na Bolsa de Londres e a referência para o Conilon aqui no Brasil. Você acompanha aqui o Robusta em alta na Bolsa londrina. Posição de setembro a $1.222 a tonelada, alta de 0,57%. Novembro, $1.236 por tonelada. Janeiro, $1.249 e março, $1.262 por tonelada. São os números que nós trazemos para o café Robusta na Bolsa de Londres. E hoje é o dia do pecuarista. Nós começamos fazendo uma entrevista bem interessante, bem no começo do programa, com o Marcos Fava Neves, professor, que falou sobre as tendências, o que vem acontecendo no mercado. Hoje também tivemos uma live pelo YouTube do Canal do Boi com o Alcides Torres, da Scott Consultoria. E agora nós vamos trazer um posicionamento de homenagem da Matsuda, essa grande parceira do Canal do Boi, que também presta suas homenagens ao pecuarista brasileiro. O calendário ele separa um dia do ano
para poder celebrar o Dia do Pecuarista, mas nós sabemos que isso é um trabalho do dia a dia. É uma jornada de muito desafio, de muito esforço. Nós, do Grupo Matsuda, gostaríamos de parabenizar e de celebrar entusiasmado a todas essas conquistas, né? A gente sabe que o herói nacional é o produtor rural e existem inúmeros desafios como a gestão de insumo, a gestão de custo, os gargalos de produção, e nós sabemos que a nova fronteira do produtor é o emprego das tecnologias em seu sistema com eficiência, porque a tecnologia por si só ela não incrementa a produtividade, é preciso agregar informação técnica nesse sistema, é preciso ter uma visão sistêmica. E qual que é o papel da Matsuda? É fornecer soluções. Nós estamos há mais de 72 anos fazendo isso, estamos sólidos, estamos firmes, sabemos que a única maneira de poder crescer é através de parceria. Por isso, conte com a Matsuda é uma grande parceira tua e um forte abraço a todos e todas pecuaristas. Falamos agora de feijão aqui no Agricultura BR. E a terceira safra de feijão no estado do Mato Grosso tem estabilidade, uma ligeira queda, 0,8% na área de ocupação no estado. Mas tem elevação de produtividade e a expectativa é de uma safra muito boa. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. No 10º levantamento da Conab, divulgado no dia 8 de julho, aponta o feijão com uma produção de 3,16 milhões de toneladas, número 4,6% superior se comparado à safra 2018-2019. Dessa produção, 1.929.000 toneladas são de feijão de cores, 718.000 toneladas do feijão calpi e 509.000 toneladas do feijão comum, ou seja, o feijão da nossa tradicional feijoada. Os pulses como ervilhas, lentilhas e grão de bico já são uma realidade com grande potencial de lucratividade para o Brasil. O cultivo de grão de bico já é um mercado em crescimento e as variedades de feijões abrem novas perspectivas para os produtores. Quem vai nos falar melhor sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva dos feijões e dos pulses no Brasil e no Mato Grosso são os meus convidados de hoje. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e dos Pulses, e Afrânio Migliari, secretário executivo da APROFIR, Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal do Boi e obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Pacheco. Nós que temos interesse e total parceria contigo nesse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho também. É um prazer estar aqui com você e poder trazer as informações aí do mundo sobre os pulses e colheitas especiais. Marcelo, no dia 13 de agosto de 2018, você participou de uma edição do Pulse Day em Sorriso, aqui no Médio Norte de Mato Grosso. E você falou sobre o potencial dos pulses e feijões para exportação. O que mudou de lá para cá, Marcelo? Veja só, de lá para cá o que nós tivemos aí é uma diminuição de área e uma grande perda de qualidade em parte do feijão e perda de produtividade também na primeira safra brasileira de 2019 e na segunda safra brasileira de 2019 também. Então essas perdas elas têm refletido no preço do mercado interno. Os produtores têm conseguido um bom preço nos feijões aqui, também nos feijões exportáveis, como o feijão calpi, o feijão, o calpi aí do Mato Grosso, né, os calpis brancos, também no feijão rajado, feijão vermelho, tem sido aí um pouco mais complicado de se fazer exportação em função de que nós temos um preço de mercado interno muito interessante. Então, em relação, se compararmos o mesmo período do ano passado até junho, nós temos um volume exportado parecido, mas nós entendemos que muito provavelmente vamos ter um volume abaixo de 2019 sendo exportado em 2020. Afrânio, analisando o Observatório do Desenvolvimento por Municípios através da SEDEC,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso mostra que o estado tem uma grande aptidão para a produção de grãos. O que está faltando para impulsionar essa produção desses pulses? O Estado, é interessante que o Estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, vem se mostrando extremamente interessada nessas novas culturas aqui no Estado. Já vista que tivemos algumas reuniões recentes com alguns assessores do secretário, o próprio secretário César, que esteve com a gente no lançamento do polo de irrigação em primavera. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem dando esse apoio, é interesse deles fomentar essas culturas no Estado. Haja vista que o gergelim é o único estado que produz gergelim no Brasil. Estamos exportando o gergelim, o Marcelo, inclusive, faz esse trabalho também com alguns clientes dele aqui no estado. E o gergelim, ele é uma cultura que veio para ficar no estado do Mato Grosso. Aquela região do Araguaia, ela é uma cultura que está dando certo lá e nós temos que fomentar mais. Marcelo, como está o desenvolvimento das pesquisas de mercado realizadas pelo IBRAF? Bom, o que nós temos feito é uma aproximação muito grande com a Apex, porque já entendemos o tamanho do mercado lá fora. Esse avanço vai permitir que os exportadores façam parte de um projeto onde parte dos investimentos de marketing, de divulgação e de inteligência de mercado, de pesquisa, seja bancado pela Apex, né, com recursos da Apex, e o restante com recursos dos exportadores. Nós tivemos uma reunião recentemente, há 3 semanas atrás, e naquela reunião entendemos a diferença que faz você ter um apoio da envergadura que a Apex tem condições de dar ao nosso setor. Afrânio, estas culturas de pulses e feijões são viabilizadas através do pivô de irrigação. Como está o setor da irrigação no estado? A gente conseguiu um apoio muito interessante do Ministério do Desenvolvimento Regional, que trouxe para cá, para o estado do Mato Grosso, o primeiro polo de irrigação. Nós implantamos esse primeiro polo de irrigação lá na cidade de Primavera do Leste, que é onde temos o maior número de áreas irrigadas aqui do estado e também com os maiores problemas, já que por ser uma área mais antiga de irrigação no estado do Mato Grosso. Esse trabalho já está iniciado, a gente já vem desenvolvendo algumas ações. Uma delas, esse trabalho que a gente está fazendo com o Marcelo, que é fomentar quais culturas nós podemos trabalhar com os nossos pivôs. É muito interessante essa terceira safra aqui no estado do Mato Grosso. Nós temos já alguma pesquisa sendo feita com amendoim, você sabe que está sendo trabalhado amendoim na região do Sorriso, mas ainda de sequeiro. Nós temos a oportunidade de ter o amendoim na área irrigada. Os feijões que são irrigados aí, mas é mais o carioca, a gente precisa trabalhar mais outras culturas e outros feijões, o preto, os rajados, que possam ser trabalhados em sistemas de irrigação. O próprio mungo, que a gente poderia estar pensando em alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Nós precisamos ter pesquisa para isso. E a área de irrigação do estado do Mato Grosso ela tem um potencial muito grande de crescimento. Porém, nós temos alguns gargalos. O principal gargalo que ainda temos até hoje no estado é a questão do licenciamento ambiental. Não só o licenciamento dos equipamentos, que a gente olha isso no Brasil, talvez são poucos estados que fazem o licenciamento da instalação dos equipamentos de irrigação. Aqui no Mato Grosso se faz e é obrigatório, mas principalmente a questão da outorga. A outorga do uso das águas no estado do Mato Grosso ela está precisando ser reestudada, ou seja, trazer dados mais novos. A própria Secretaria do Meio Ambiente trabalha com dados muito antigos para outorgar água. Nós queremos ajudá-los a trazer essa informação mais para a realidade do dia de hoje. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas agradeço aqui mais uma vez a participação de vocês, tá ok? Obrigado a você, Pacheco. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. E o IBRAF está à disposição aí do Mato Grosso, né, para que aquilo que nós temos defendido ao longo dos anos seja uma realidade no Mato Grosso. E entendemos que o Mato Grosso tem todos os critérios, né, para que realmente seja o grande polo produtor de pulses e colheitas especiais do Brasil e do mundo. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, e Afrânio Migliari, secretário executivo da Aprofrir.
De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Coluna 4.0 no campo você acompanha no Bom Dia Produtor, no Agricultura BR2 e também no programa Mais Pecuária. Sigo por aqui, já finalizando essa edição do Agricultura BR, faltando aí pouco mais de 11 minutos, 10 minutos para encerrar essa edição, para falar da atração de hoje. E para falar da atração de hoje do Canal do Boi, você já sabe que hoje terra treme, hoje tem leilão à noite. Eu recebo aqui Marcos Soriano, meu amigo Leilosul, titular da Leilosul, para falar do leilão virtual da noite de hoje, começando às 20 horas. Soriano, um prazer recebê-lo aqui. O que nós vamos ter em oferta? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham na Agricultura BR. É um prazer falar e trazer aqui as informações sobre o nosso leilão de hoje. É um leilão que nós temos uma parceria junto com a Canda, né? Que eu chamo Reproducanda. É um leilão dentro do programa da Reproducanda, que este ano houve somente virtual, como está tendo lá em Adamantina, né? E o leilão, nós vamos realizar o leilão da Reproducanda, com uma oferta de 1.500 animais na região de região de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Uma oferta muito boa de Nelore, cruzamento, um gadão hoje, estar novilhas, sabe? E garrotes no estado de São Paulo também. Uma oferta muito boa para hoje, a partir das 20 horas aí com o Canal do Boi. E eu estava falando, Soriano, aproveitando aqui que hoje nós temos o Reproducanda 2020, hoje eu estava falando pela internet, no YouTube, com o Alcides Torres da Scott Consultoria, uma live que nós tivemos aqui no Canal do Boi, e nós falávamos sobre a pouca disposição de animais para fazer engorda, para animais para trabalho. E essas oportunidades que nós estamos vendo de gado sendo colocado à disposição estão ficando cada vez, vou colocar esse termo, mais curtas. Está ficando mais difícil? Sem dúvida. Essa restrição de produtos, ela é notória, nós que estamos no dia a dia, cada dia mais vai encurtando a oferta de fêmeas, de machos, de desmama, porque nós estamos passando aí já, hoje que quase que a totalidade fazem o acasalamento dirigido, que é com estação de monta. Então, a desmama está acabando aí já para agosto e vai finalizando. Isso vai encurtando cada vez mais. E é o grande boom hoje do negócio aí que nós estamos vendo. O que é? O boi gordo dá uma reação de mercado que está firme a R$210 lá na nossa região. No estado de São Paulo a 220, a 230, conforme se for boi China. E o magro pula na frente. O magro pula na frente, a reposição pula na frente. Então essa é a falta do produto. Mais nada do que isso, você pode ter certeza disso daí, Fabiano. Soriano, na noite de hoje, no Reproducanda, nós vamos ter quantos animais em oferta, distribuídos em quantos lotes? São quase 1.500 animais distribuídos em 40 lotes, entendeu? Temos bois, garrotes, novilhas, muito cruzamento industrial, entendeu? Animais aí de cruza-angus, temos cruza limousin também, vacas, a oferta de vacas também, novilhas prenhe. É uma oferta bem variada, temos uma oferta de 300 animais de uma fazenda só, lá no Bolsão, na região lá de Cacilândia, lá em cima, que eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Marcos Caputo, lá, Xará, que disponibilizou 300 animais para participar do Reproducanda, né? E, então, é um grande investidor. E esses produtos, grande parte desses produtos, Fabiano, são oriundos de cruza de animais, dos protocolos que a Canda faz, que ela oferece aos associados delas, né, aos cooperados, né? E isso é importante ressaltar, porque quando a gente fala da origem sendo da Canda, da cooperativa, nós estamos falando de trabalhos que já se realizam, que se busca uma melhoria de rebanho, né, trazendo, como que eu posso dizer, uma evolução do plantel de quem está criando. Sempre, né? Sempre o produtor, grande parte, e ainda mais orientado pela equipe do Edinho, que é o responsável pela reprodução da Canda, sempre leva ao produtor cooperado da Canda essa oferta de animais melhoradores que vai agregar a quem faz essa intermediação junto aí com a Canda. Tá certo, então nós temos hoje leilão virtual
a partir das 20 horas, é o canal do Boi, os leilões são virtuais mesmo, Reproducanda 2020, trazendo aí essa grande oferta, 1.500 animais na noite de hoje. Nós estamos vendo aí um dos lotes que estão à disposição, nós temos os lotes que foram separados pelos lotes que passaram agora, Soriano, estão bem alinhados, né? Uma distribuição muito interessante em relação ao emparelhamento dos animais, né? Sim, nós temos aí uma homogeneidade dos lotes, sempre essa procura que nós fazemos de deixar emparelhados os lotes. Outro detalhe, quando nós colocamos no leilão lá, o peso dos animais, esses pesos são pesos das fazendas, mas quem ofere o peso é a equipe Leilosul, entendeu? Então o cliente que comprar, ele pode ter a certeza que aquele peso lá é um peso que foi auferido e realizado pela equipe da Leilosul. E vamos supor, ele quer conferir na hora de embarcar o gado, antes de embarcar o gado, ele pode ir lá na fazenda e tem todos os direitos de fazer isso aí, que é uma garantia que a gente quer dar ao comprador, que ele pode saber que quando está o peso é porque tem a garantia da Leilosul. Tá certo, então, Marcos Soriano, quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR, desejar sucesso a você, mas principalmente, né, para quem vai fazer as aquisições na noite de hoje. Sem dúvida, né? Eu quero só falar, quem quiser ver os lotes no site da Leilosul, é só acessar leilosul.com.br, você entra no leilão Reproducanda e você vai ver todos os lotes com peso, localização, e você pode acompanhar já e chegar na hora do leilão, já está com os lotes que queira dar lance e tudo mais. Será um prazer hoje aguardar a todos no Reproducanda leilão, hoje a partir das 20 horas com o canal do Boi aí. Espero todos. Tá certo, Marcos Soriano, obrigado pela participação. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Leilosul. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Você vai continuar aqui comigo, eu vou encerrar o programa com o Marcos Soriano, desejando a todos uma excelente tarde. Olha, deixa eu explicar como é que vai ser a tarde de hoje. Hoje à tarde nós temos também atrações na nossa agenda de leilões, então nós não vamos ter a terceira edição hoje, né? Hoje especificamente não tem, amanhã a gente volta com a terceira edição do Agricultura BR às 16 horas. Eu vou estar por aqui, vou estar acompanhando essas ofertas, vou estar escrevendo também, vamos nos encontrar na internet, quem estiver por lá também, o canal do Boi não para. Então desejo a todos uma excelente tarde. Vou encerrando essa edição da Agricultura BR com as imagens do leilão da noite de hoje. A todos uma excelente tarde e até amanhã.